Começa agora mais um capítulo da Super Bíblia. Preparem-se para uma jornada emocionante sobre como Deus criou os céus e a terra. Embarque nessa aventura e se inscreva no canal para receber vídeos novos toda semana. Preparados? E vamos lá! Imagine um espaço vazio, onde tudo é escuro e não há nada para enxergar. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, algo incrível aconteceu. Deus disse: haja luz. E adivinhe só, a luz surgiu instantaneamente. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Ele deu o nome de dia para a luz e noite para a escuridão. E assim, Deus completou seu trabalho do primeiro dia da criação. No segundo dia, o nosso Deus super criativo separou as águas dos mares, rios e riachos das águas que estavam acima do firmamento. A esse firmamento, Deus colocou o nome de céu. Isso mesmo! Esse céu lindo que conhecemos, o nosso Deus Criador fez no segundo dia. Depois disso, Deus disse: separem-se as águas que estão debaixo do céu e juntem-se em um só lugar. Deus colocou o nome de oceano para as águas que haviam juntado. E assim Deus fez aparecer a terra seca. Na terra, ele fez crescer uma variedade de plantas, flores e árvores frutíferas. As flores que ele criou tinham diversas formas e cores incrivelmente diferentes. E as frutas, tão coloridas e deliciosas. Deus viu que tudo aquilo era bom. No quarto dia, Deus teve outra ideia incrível: separar o dia da noite criando os luminares. Olha só como ele fez isso. Primeiro, ele criou o sol, com um brilho bem forte para iluminar o dia e deixar tudo bem iluminado. Depois, ele criou a lua, com uma luz mais suave, porque afinal, a noite foi feita para descansar e dormir, não é mesmo? E para dar ainda mais brilho à beleza da noite, Deus encheu o céu de estrelas, as mais lindas e brilhantes estrelas, para fazer a paisagem noturna ficar de tirar o fôlego. No próximo dia, Deus disse: oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Deus criou as mais incríveis formas de vida aquática, como os peixes de vários tamanhos e das mais lindas cores. Criou os golfinhos, tartarugas, os corais, tubarões. Deus é mesmo um grande e maravilhoso artista. E ainda no mesmo dia, ele criou as aves que voam no céu. Criou os lindos pássaros, águias, falcões. Nossa, eu amo tanto essas criações de Deus, ele é incrível mesmo. E assim foi o quinto dia. No dia seguinte, Deus disse: terra, produza vida. Então, Deus criou os animais terrestres de todos os tipos, os animais selvagens, o rebanho e todos os tipos de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Então, depois dessas maravilhosas criações, Deus fez a sua criação principal. Deus disse: façamos os seres humanos, a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar e, claro, que por toda a terra. Que lindo, não é mesmo? Deus colocou em nós a sua essência, a criatividade, o amor e o pensamento. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. E assim foi a tarde e a manhã do sexto dia. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra. Então, ele descansou e abençoou esse dia tão especial. E essa é a história de como tudo começou. Dos céus e da terra, quando foram criados por esse Deus tão maravilhoso, poderoso e grandioso.
Em um passado distante, há muito tempo atrás, haviam muitas pessoas na Terra. Todos só faziam o que queriam, sem nenhum amor ao próximo. Deus estava muito triste, porque todos tinham se esquecido dos seus ensinamentos. Mas existia um homem chamado Noé, que era diferente. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Ele e sua esposa tinham 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Um dia, Deus enviou uma mensagem importante para Noé. Tenho uma tarefa especial para você. Construa você mesmo um grande barco de madeira, pois eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo que tem vida debaixo do céu. Mas farei uma aliança com você. Entre no barco com sua família e também com o casal de cada criatura viva. Armazene todo o alimento que for necessário para vocês. Noé ouviu tudo atentamente e não duvidou da voz de Deus. E então começou a construir um grande barco de madeira com a ajuda de sua família. Que aventura incrível! Noé foi super obediente e fez tudo exatamente conforme Deus ordenou, em cada detalhe. Os dias se passaram e algo maravilhoso aconteceu. Os animais começaram a chegar de todos os lugares da terra para entrar na arca. Animais grandes e pequenos, selvagens e mansos, todos se acomodaram na arca, junto com a família de Noé. Enfim, chegou o dia em que tudo mudaria. O céu, que costumava ser azul e claro, começou a se encher de nuvens e a chuva começou a cair. À medida que o tempo passava, a água começou a subir, cobrindo toda a terra. Mas na arca de Noé, todos estavam em segurança. A chuva caiu incansavelmente, durante um período de 40 dias e 40 noites. As águas continuavam a avançar, dominando toda a extensão da terra, e foram cobertas todas as altas montanhas que existiam debaixo do céu. Assim, os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O tempo dentro da arca era um lembrete constante da importância da fé, do amor e da paciência. As águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Em seguida, Deus enviou um vento sobre a terra e as águas foram baixando pouco a pouco. A chuva finalmente parou e o sol voltou a brilhar. E Noé teve uma ideia. Vou soltar algumas aves para ver se encontram um lugar seco para pousar. Primeiro, Noé soltou um corvo, mas ele não encontrou nada. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído, mas ela também não encontrou nenhum lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias antes de tentar novamente. E desta vez, ao entardecer, a pomba voltou com um ramo de oliveira em seu bico. Que alegria! Depois de alguns dias, Noé soltou o pombo novamente, que não voltou mais. Enfim, as águas tinham baixado. Então, com os corações cheios de gratidão e esperança, Noé, sua família e todos os animais deixaram a arca para começar uma nova vida. Noé amava a Deus, e a primeira coisa que ele fez ao descer da arca foi montar um altar e adorar a Deus. E Deus fez uma promessa a Noé e às futuras gerações, que não iria mais destruir a terra com um dilúvio, porque as pessoas já nascem com maldade. Assim, Deus colocou um arco no céu com 7 cores maravilhosas como sinal de sua aliança. Esse lindo arco chamamos de arco-íris. E todas as vezes que tinham nuvens no céu e caía um pouco de chuva, Noé olhava o arco e sempre se lembrava da aliança e da promessa que Deus fez. E essa é a história de Noé. Confira todos os detalhes lá na sua Bíblia, em Gênesis, dos capítulos 6 ao 9. E até a próxima super aventura!
Você se lembra da história em que Deus mandou Noé construir um grande barco para escapar do dilúvio com sua família e os animais? Pois bem, na história de hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu depois dessa grande chuva e vamos entender por que as pessoas ficaram tão confusas na construção da Torre de Babel. Depois de passar os dias do dilúvio, a descendência de Noé foi crescendo e se espalhando pela terra, conforme Deus tinha ordenado. Naquele tempo, todas as pessoas do mundo falavam uma mesma língua. Isso mesmo, existia apenas uma maneira de falar. A Bíblia nos conta que um dia os homens partiram lá do Oriente e decidiram morar na planície de Sinear. E quando eles estavam lá, tiveram uma ideia. Que tal se construirmos algo grandioso? Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos vão nos servir de pedra e o betume de argamassa. Vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus. Assim, nossos nomes serão famosos. Todos verão como somos importantes e não seremos mais espalhados por toda a terra. E eles começaram a construir essa torre, usando os tijolos que fabricaram, para que a torre ficasse muito, mas muito alta. Nossa, que ideia mais maluca é essa? Construir uma torre que chegue até o céu e ainda se tornarem famosos? Acho que isso não vai dar certo. Afinal, a instrução de Deus era para que os homens se espalhassem pela terra. E eles estavam fazendo justamente o contrário. Mas vamos voltar para a nossa história. Então, o Senhor Deus resolveu descer até a terra para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Ele percebeu que todos trabalhavam unidos para construir uma torre que só iria engrandecer a eles mesmos, deixando-os cada vez mais orgulhosos e vaidosos. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Por isso, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Logo em seguida, algo surpreendente aconteceu. Um dos trabalhadores que estava construindo a torre falou algo para seu colega, mas ele fez uma cara estranha, pois não tinha entendido nada do que seu amigo disse. E essa situação aconteceu com todos os trabalhadores que estavam fazendo aquela grande construção. Imagine só, um falando japonês, outro inglês, outro em português. Nossa, que confusão! Dessa forma, eles não conseguiam mais se comunicar e simplesmente pararam de construir a grande torre. O Senhor os dispersou dali pelo mundo inteiro. Com o passar do tempo, as pessoas que falavam uma mesma língua foram se encontrando e formando grupos. E assim surgiram os povos, que falam diferentes línguas que se espalharam por toda a terra. Por isso, aquela cidade foi chamada de Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e eles foram dispersados por toda a superfície. Uau! Como nosso Deus é poderoso! Ele tem o poder para unir e para espalhar, confundir línguas, povos e nações. O nosso Deus é um Pai de amor e é o único que conhece verdadeiramente os nossos corações. O Senhor os impediu de continuar aquela construção, e provavelmente mais tarde seria a destruição daquele povo. Como é bom termos um Deus que nos corrige, nos ensina e nos livra da destruição. É por isso que sempre devemos orar a Deus, pedindo por uma vida de humildade e obediência. E essa foi a história da Torre de Babel. Confira todos os detalhes lá na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 11. Em Israel, há muito tempo atrás, em uma vila à beira-mar, vivia um homem chamado Jonas.
Jonas era conhecido em meio ao seu povo por ser um profeta do Deus Todo-Poderoso. Um certo dia, Jonas recebeu um chamado muito especial do próprio Deus. O Senhor disse: Jonas, vá até a grande cidade de Nínive. Lá, as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas. Você precisa ir até lá e falar para que elas se arrependam de suas maldades. Jonas ficou muito confuso e preocupado com essa missão. Ele estava com medo, pois sabia que as pessoas em Nínive eram muito violentas. Então, decidiu desobedecer a Deus e, ao invés de ir para Nínive, resolveu partir para Tarsis. Jonas comprou uma passagem e embarcou em um navio rumo ao seu destino, pois queria fugir logo da presença do Senhor. E agora, Jonas desobedeceu ao chamado que Deus tinha feito e ainda queria fugir de sua presença? Será que foi uma boa ideia? Vamos continuar para ver aonde essa história vai parar. Assim que começaram a navegar, Deus enviou uma enorme tempestade e ondas gigantescas começaram a se formar. Os marinheiros ficaram desesperados, porque a tempestade ficava cada vez mais forte. Então começaram a jogar as bagagens do navio na água, a orar aos seus deuses, mas nada adiantava. Quando eles descobriram que Jonas estava dormindo tranquilamente no porão do navio, no meio de toda essa confusão, o acordaram depressa. Jonas admitiu que estava fugindo do Senhor e que toda aquela tempestade era por sua culpa, e pediu para que os marinheiros o jogassem no mar. Os marinheiros não queriam fazer isso, mas a tempestade só piorava. Então eles oraram ao Senhor e pediram perdão por lançarem Jonas ao mar. E jogaram Jonas na água. Imediatamente a tempestade parou e o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram admirados e temeram ao Senhor. E então Jonas se viu em uma queda livre, em direção às profundezas do mar. Que desespero! Será que esse foi o fim da história de Jonas? Não, espere. De repente, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um grande peixe que engoliu o profeta Jonas por inteiro. Nossa, Jonas foi parar dentro da barriga do peixe. Não deve ter sido nada fácil ficar dentro daquele peixão. Imaginem só, sozinho, em um lugar escuro, cheirando mal. Que situação, hein? E ainda por cima ficou lá por 3 dias e 3 noites. Mas lá, Jonas se arrependeu de ter fugido de Deus e orou, agradecendo a Deus por ter salvo sua vida e prometendo obedecer a partir de agora. Ao ouvir esta oração sincera, Deus mandou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Ele saiu da barriga do peixe todo sujo e fedorento. Estava aliviado por estar vivo, mas também envergonhado por ter desobedecido a Deus. Jonas sabia que tinha uma segunda chance de fazer a vontade de Deus. Então, ele foi para a grande cidade de Nínive, onde a maldade reinava, e com coragem começou a pregar a todos sobre arrependimento e a misericórdia de Deus. As pessoas de Nínive ouviram a mensagem, acreditaram em Deus e se arrependeram dos seus pecados. Até mesmo o rei de Nínive se arrependeu. Assim que Deus viu o verdadeiro arrependimento de todo o povo de Nínive, decidiu perdoar a cidade. Quando percebeu que o Senhor não iria mais destruir a cidade, Jonas ficou bravo e com muita raiva, pois esperava ver o julgamento de Deus contra o povo de Nínive. Então saiu da cidade e sentou-se, esperando para ver o que iria acontecer. Neste momento, o Senhor fez crescer uma planta para fazer sombra e acalmar a indignação de Jonas. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. O sol começou a brilhar tão forte contra a cabeça de Jonas que ele novamente se aborreceu com Deus por ter matado a planta que lhe fazia sombra. Então Deus falou a Jonas:
Será que você tem razão em ficar tão bravo por causa de uma simples planta? Essa planta nasceu da noite para o dia e você nem sequer plantou ou regou para que ela crescesse. Por que então eu não teria razão em sentir pena de todo o povo de Nínive, que são mais de 120 mil pessoas, sem contar os animais? Foi aí que Jonas reconheceu que Deus é bom e misericordioso e não deseja a morte dos pecadores, mas sim que eles se arrependam e vivam. E assim, a aventura de Jonas nos ensina que a obediência a Deus e o perdão podem transformar vidas e cidades. Para ver todos os detalhes dessa incrível jornada, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Jonas, dos capítulos de 1 a 4. E até a nossa próxima super aventura! Há muito tempo, Israel era um povo que não tinha um rei. Eles eram governados por juízes, que eram líderes escolhidos por Deus para libertar os israelitas dos seus inimigos. Foi nessa época que viveu uma mulher especial chamada Ana. Ela era casada com seu marido Eucana, que a amava muito. O sonho de Ana era ter um bebê, mas ela não podia, pois era estéril, ou seja, seu corpo não era capaz de gerar filhos. E essa situação a fazia sofrer muito. Ela orava a Deus pedindo um filho. Em sua oração, Ana prometia que se Deus lhe desse um bebê, ela o dedicaria ao Senhor por toda a vida. Um dia, Ana foi ao templo e orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote que cuidava do templo, pensou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou: "Não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica, meu senhor. Estou angustiada e abri meu coração para Deus em oração." Então o sacerdote Eli disse: "Vá em paz e que o Deus de Israel atenda o seu pedido." Deus ouviu a oração de Ana e antes mesmo do final daquele ano, ela engravidou e teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois disse: "Eu o pedi ao Senhor." Ana e seu marido ficaram muito felizes com a chegada do bebê e cuidaram dele com muito carinho. Mas Ana não se esqueceu da promessa que havia feito a Deus em sua oração. E por isso, assim que Samuel cresceu um pouquinho, ela o levou para morar com o sacerdote Eli, que cuidava do templo. Ana disse ao sacerdote: "Eu sou aquela mulher que o Senhor viu orando aqui no templo algum tempo atrás. Eu orava por esta criança e o Senhor concedeu a mim. Agora eu o estou dedicando a Deus por toda a vida." Depois disso, Ana voltou para sua casa. Samuel ficou com Eli e o ajudava em tudo que ele precisava. Ele também aprendia sobre Deus e como adorá-lo. Samuel era um menino obediente e bondoso, e Deus gostava muito dele. Todos os anos, Ana ia ao templo para adorar a Deus e visitar Samuel. Eli a abençoou, dizendo: "Querida Ana, que o Senhor lhe dê outros filhos por você ter dedicado o menino Samuel para servir no templo." E Deus concedeu a Ana mais 5 filhos. Enquanto isso, Samuel continuava crescendo na presença do Senhor. Eli cuidava do menino junto com seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Mas os filhos de Eli eram desobedientes e não seguiam os ensinamentos dados por seu pai. Uma noite, quando Samuel já estava dormindo, ouviu uma voz chamando pelo seu nome: "Samuel, Samuel." Ele pensou que era Eli e foi até o quarto dele e perguntou: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Mas Eli respondeu: "Eu não chamei você, volte para a sua cama." Samuel voltou, mas a voz o chamou novamente: "Samuel, Samuel." E Samuel foi de novo até Eli, mas ele disse que não era ele quem estava chamando. Isso aconteceu mais uma vez. Então Eli percebeu que era Deus que estava falando com Samuel e disse: "Volte para a sua cama. E se você ouvir a voz outra vez, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando.'" Samuel respondeu como o sacerdote Eli tinha ensinado, e Deus começou a falar com ele. Deus disse que ele tinha uma mensagem muito importante para Samuel. Era uma mensagem sobre a desobediência dos filhos de Eli.
E essa foi a primeira de muitas vezes em que Deus falou com Samuel. Depois disso, Samuel cresceu e se tornou um grande profeta de Deus. Um profeta é alguém que recebe mensagens de Deus e anuncia essa mensagem para outras pessoas. Samuel foi um homem que obedeceu e serviu a Deus desde pequeno. Ele foi um exemplo de fé, coragem e amor. E nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa que se disponha a ouvir e seguir a sua voz. Você sabia que da mesma forma que Deus falou com Samuel quando ele era apenas um menino, ele também pode falar com você? Isso mesmo! Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Ele é o nosso melhor amigo e deseja se comunicar conosco. Para ouvir a voz de Deus, é importante ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e buscar a sua presença através da oração. Assim, aprendemos a reconhecer e obedecer a voz de Deus. E essa foi a incrível história do profeta Samuel. Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulos de 1 a 3. E até a nossa próxima super aventura! Na antiga Pérsia, vivia o rei Xerxes, um rei muito poderoso, que governava sobre um enorme império, que incluía o território de Israel. Neste reino, vivia uma linda menina chamada Ester. Seus pais haviam morrido, e ela foi morar com seu primo mais velho, chamado Mardoqueu. Mardoqueu amava muito Ester, e cuidava dela como se fosse sua própria filha. Mardoqueu fazia questão de ensinar Ester de que ela fazia parte do povo judeu e que deveria adorar apenas ao Deus de Israel. Ester crescia e se tornava uma jovem obediente, gentil e corajosa. Um certo dia, o rei Xerxes resolveu escolher uma nova rainha e então convocou as moças mais bonitas do império para um grande concurso. O rei ordenou que dessem a essas moças tratamentos de beleza durante 1 ano. Após este período, ele escolheria a mais bonita entre todas para ser sua esposa. Entre as jovens que foram levadas ao palácio estava Ester, que se destacou por sua bondade e beleza. Mardoqueu trabalhava para o rei Xerxes e passava todos os dias no jardim do palácio para ver como Ester estava. Ele a aconselhou a não revelar sua origem judaica, pois o povo judeu era oprimido na Pérsia. Após 1 ano, Ester foi chamada para se apresentar ao rei, e o inesperado aconteceu. O rei se apaixonou imediatamente e entregou a ela a coroa real. Ester foi escolhida para ser a nova rainha do Império Persa. Ela não revelou sua origem para ninguém, conforme a instrução de seu primo. O rei estava tão feliz com sua nova rainha que deu um grande banquete, distribuiu presentes e até decretou um feriado em todo o império. Enquanto isso, um homem mau chamado Hamã foi promovido a primeiro-ministro do rei. Ele era orgulhoso e exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu se recusou a fazer isso, pois ele só se curvava diante de Deus. Hamã ficou muito irritado com essa situação e decidiu matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus do império. Furioso, ele foi até o rei e disse: "Ó rei, existe um povo vivendo entre nós com costumes muito diferentes dos nossos e que não obedecem às leis do império. Sugiro que Vossa Alteza faça um decreto para exterminá-los." E como o rei confiava em Hamã, concordou em assinar essa lei. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou muito triste e decidiu pedir para que Ester intercedesse pelos judeus diante do rei. E mandou dizer a ela: "Quem sabe, Ester, se não foi para um momento como esse que Deus te colocou na posição de rainha?" Mesmo com medo, Ester pediu para todos os judeus orarem e jejuarem com ela por 3 dias. Após este período, ela iria falar com o rei. Nessa época, entrar na sala do trono sem ser convidada era proibido e o rei podia até mandar matá-la. Mas Ester respirou fundo e foi até o rei. Nossa, que corajosa! Ela arriscou sua própria vida para intervir a favor do seu povo. Ela só ficaria viva
se assim que fosse falar com o rei, sem ser chamada, o rei estendesse o cetro para ela. E foi isso mesmo que o rei fez. Então, Esther convidou o rei e Ramã para um jantar muito especial, um grande banquete. Enquanto comiam, o rei perguntou: Esther, minha querida rainha, estou muito satisfeito com o seu carinho. O que você quer que eu faça por você? Pode pedir o que quiser, mesmo que seja metade do meu reino eu lhe darei. Nessa hora, Esther contou ao rei que ela era judia e contou também como Ramã o enganou e o fez assinar um documento que dava ordem para matar todo o seu povo. O rei Xerxes ficou muito bravo e mandou matar Ramã na forca. Mardoqueu se tornou o novo conselheiro do rei. E depois disso, a lei foi cancelada e os judeus foram totalmente salvos. Ah, Deus é maravilhoso, não é mesmo? E foi assim que a rainha Esther se tornou conhecida por sua coragem e sabedoria. Depois de assistir a este vídeo, não se esqueça de abrir a sua Bíblia lá no livro de Esther, capítulos de 1 a 10, para conferir todos os detalhes dessa importante história. Josué foi um líder muito importante para o povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus para liderar depois da morte de Moisés. Deus disse a Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu o escolhi para conduzir o povo para herdar a terra que prometi aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. Medite nas palavras do livro da lei de dia e de noite, e seus caminhos serão bem-sucedidos. Nessa época, Josué e os israelitas estavam em uma jornada para chegar à terra prometida por Deus. Até que no caminho, eles se aproximaram de uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada e cercada por grandes muralhas. As muralhas eram altas e fortes. Parecia impossível para o povo de Israel entrar naquela cidade. Josué sabia que para ultrapassar essas muralhas, precisava da ajuda de Deus. Então, ele pediu ajuda ao Senhor para conquistar a cidade. Estando perto de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Josué perguntou: você é por nós ou é nosso inimigo? O homem respondeu: nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. O homem, que era um anjo do Senhor, deu a seguinte estratégia para Josué. Eles deveriam pegar todos os soldados e marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Eles deveriam levar com eles a Arca da Aliança, que era uma caixa sagrada que continha as tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés. Eles também deveriam levar 7 sacerdotes, que tocavam trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. E na última vez, os sacerdotes deveriam tocar as trombetas com força, e todo o povo deveria gritar bem alto. Então, as muralhas de Jericó cairiam, e os israelitas poderiam entrar na cidade e tomá-la. Apesar das instruções serem bem inusitadas, Josué e o povo obedeceram ao Senhor. Durante 6 dias, ele e os soldados marcharam ao redor da cidade em silêncio, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas. Os moradores de Jericó ficaram assustados e confusos, mas não abriram os portões da cidade. No 7º dia, eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes. E na última vez, os sacerdotes tocaram as trombetas com força, e todo o povo gritou bem alto. Então aconteceu um milagre. As muralhas de Jericó tremeram e caíram, deixando a cidade aberta para os israelitas. Eles entraram na cidade e a conquistaram, como Deus tinha prometido. A única família que foi poupada foi a de uma mulher chamada Raabe, que tinha escondido 2 espiões israelitas em sua casa. Ela tinha fé em Deus e ajudou os israelitas. Por isso, Deus a recompensou e a salvou junto com sua família. E essa foi a história das muralhas de Jericó, que nos ensina que mesmo quando enfrentamos obstáculos que parecem impossíveis de superar, devemos confiar em Deus. Ele tem o poder de nos ajudar a vencer qualquer batalha que enfrentamos. Para conhecer todos os detalhes dessa jornada, é só abrir a sua Bíblia.
lá no livro de Josué, capítulos de 2 a 6. E até a nossa próxima super aventura! Há muito tempo, no Egito, vivia um povo hebreu. Eles eram descendentes de Abraão, Isaque e Israel, que eram amigos do Senhor Deus. Esse povo começou a ter muitos filhos e a crescer tanto que havia crianças hebreias por todos os cantos do Egito. Essa situação começou a preocupar os egípcios. O faraó, que era o rei do Egito, não estava gostando nada disso. Ele disse: "Há israelitas demais aqui. Temos que fazer alguma coisa para contê-los." Então, o faraó teve uma ideia. Ele decidiu escravizar os hebreus. Isso mesmo, os israelitas passaram a ser obrigados a fazer tijolos de barro e a trabalhar pesado nos campos. Mas mesmo assim, o povo hebreu continuava a crescer cada vez mais. Por isso, o faraó, que era muito cruel e poderoso, deu uma ordem terrível. Ele mandou que todos os meninos hebreus que nascessem fossem jogados no rio Nilo. Nossa, que desespero! Bebês sendo jogados no rio para morrer. Que tristeza! Mas no meio do povo hebreu, havia uma mulher chamada Joquebede, casada com Anrão. Ela ficou grávida e teve um lindo filho. Esse menino era Moisés. Quando Moisés nasceu, seus pais viram que ele era um menino muito bonito e saudável. Eles não queriam entregá-lo ao faraó. Então, o esconderam em casa por 3 meses, cuidando dele com muito carinho. Mas Moisés estava crescendo e chegou um dia que eles não puderam mais escondê-lo. Então, eles tiveram uma ideia. Fizeram uma cesta de junco e impermeabilizaram a cesta para não deixar a água entrar. Colocaram o bebê dentro da cesta e Joquebede pegou esse cestinho e colocou à beira do rio. O cesto ficou lá flutuando entre os juncos, à margem do Nilo. Neste momento, Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, se escondeu entre as plantas e ficou observando para ver o que iria acontecer com seu irmãozinho. Logo depois, a filha do rei do Egito, que era uma princesa muito bonita e bondosa, desceu até o rio para tomar banho. Ela viu a cesta entre os juncos e ficou curiosa. Então mandou uma de suas empregadas pegar a cesta e trazer para ela. Quando a princesa abriu a cesta, viu um bebê chorando e ficou com pena dele. Ela disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Mas mesmo assim ela decidiu cuidar daquele menino. A irmã de Moisés, que estava observando tudo, se aproximou da princesa e perguntou: "Você quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para alimentar o bebê?" A princesa respondeu que sim. Então Miriam ficou muito feliz e foi correndo chamar sua mãe. Quando Joquebede chegou, a filha do faraó disse a ela: "Leve este menino e cuide dele para mim, e eu te pagarei por isso." E assim, Joquebede levou Moisés para casa e cuidou dele com muito amor. Uau, como Deus é maravilhoso, não é mesmo? O destino de Moisés era de morte, mas Deus o transformou em vida e ainda deu sustento para que Joquebede pudesse cuidar dele. A Bíblia nos conta que quando o menino cresceu, Joquebede o levou de volta para a princesa, que o adotou como seu filho. E sabe qual o nome ela deu a ele? Moisés, que significa tirado das águas. O Senhor cuidou de Moisés em cada detalhe, para que ele não fosse morto pelo faraó. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito muito grande para a vida de Moisés. E assim como Deus tinha um propósito especial para Moisés, Ele também tem um propósito muito especial para a sua vida. Deus sonhou com você antes mesmo que você nascesse. E por isso, Ele cuida de você todos os dias. Lembre-se sempre disso. E essa foi a emocionante história do nascimento de Moisés. Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulos 1 e 2. E até a nossa próxima super aventura! Há muitos séculos atrás,
Na antiga Babilônia, existia um reino poderoso governado pelo rei Dario. Este reino era muito grande. Por isso, o rei precisava de muitos governadores para ajudar a cuidar de todo o território. Um destes governadores era um homem chamado Daniel. Daniel tinha uma incrível sabedoria e se destacava entre todos os governadores. Essa sabedoria vinha do nosso Deus Todo-Poderoso, pois Daniel era um homem fiel a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, sempre louvando e agradecendo ao Senhor. O rei Dario logo percebeu que Daniel era muito sábio e correto. Então, resolveu escolhê-lo para ser o responsável por todo o reino. Bem, como você pode imaginar, os outros governadores do reino não ficaram nem um pouco felizes com essa atitude do rei. Eles começaram a ficar com muita inveja da confiança que o rei tinha em Daniel e decidiram encontrar alguma falha nele para contar ao rei. Eles procuraram e adivinha só? Não encontraram nada, porque Daniel era um exemplo e fazia tudo corretamente. Como eles não conseguiram encontrar nada contra Daniel, eles resolveram colocar um plano terrível em ação. Eles foram até o rei Dario e falaram o seguinte: temos uma ótima sugestão de decreto para o nosso reino, ó rei. Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem a não ser ao rei. E quem desobedecer deverá ser jogado na cova dos leões. O rei Dario caiu no plano dos inimigos de Daniel e acabou assinando o decreto. E agora, para continuar sendo fiel a Deus, Daniel precisava arriscar a própria vida ao orar 3 vezes por dia, mesmo que isso fosse proibido pelo rei. Mas Daniel não se abalou. Ele decidiu continuar fazendo suas orações como sempre. Na sua casa, tinha uma grande janela voltada para Jerusalém, e era nessa janela que Daniel se ajoelhava e fazia suas orações ao Senhor todos os dias. Enquanto isso, os governadores do reino estavam só à espreita, observando de longe a janela da casa de Daniel, para ver o que ia acontecer. Assim que viram que ele estava orando e pedindo ajuda a Deus, foram correndo contar ao rei. Quando o rei ouviu a notícia que os governadores trouxeram, ficou muito triste. Como posso ajudar o nobre e leal Daniel a se livrar desta enrascada? Mas os governadores invejosos não paravam de avisar ao rei que ele não podia voltar atrás de uma lei que ele mesmo tinha assinado. Então, o rei mandou que levassem Daniel para a cova dos leões e disse: o seu Deus, a quem você é tão leal, vai te livrar desta situação. Após colocarem Daniel dentro da cova, fecharam a entrada com uma pedra enorme. O rei ficou tão preocupado com a segurança de seu servo e amigo Daniel que passou a noite inteira sem dormir. No dia seguinte, bem cedinho, ele foi depressa até a caverna e começou a chamar: Daniel, Daniel, você está bem? E para sua enorme surpresa, ele ouviu a voz de Daniel responder lá de dentro da cova: ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Quando o rei ouviu essas palavras, seu coração se encheu de alegria e mandou que Daniel fosse retirado da cova imediatamente. Ele viu que Daniel não tinha nenhum arranhão ou ferimento, pois tinha confiado em Deus. Então, o rei mandou que os homens maus que tinham acusado Daniel fossem jogados na cova dos leões junto com suas famílias. Eles foram devorados pelos leões antes mesmo de tocarem ao chão. O rei também fez um decreto, dizendo que todos deveriam respeitar e temer o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e eterno, que faz milagres impressionantes nos céus e na terra. E essa é a história de Daniel na cova dos leões. Com ela, aprendemos que devemos ser fiéis a Deus e confiar nele, mesmo em situações difíceis. Para ver todos os detalhes dessa jornada emocionante, é só abrir a sua Bíblia
lá no livro de Daniel, capítulo 6. E até a nossa próxima super aventura! O povo de Israel estava agindo mal diante de Deus. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que eram seus inimigos durante 40 anos. Naquele tempo, vivia um homem chamado Manoá. Sua esposa não podia ter filhos, mas o anjo apareceu para ela e disse: "Você ficará grávida e terá um filho que libertará o seu povo dos filisteus. Nunca corte o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus desde o seu nascimento." E assim aconteceu. Eles tiveram um filho e colocaram nele o nome de Sansão. Sansão cresceu e se tornou um homem muito forte. Ele podia rasgar um leão com suas próprias mãos, ou carregar os portões de uma cidade nas suas costas. Deus o abençoou com uma força incrível, com a condição de que ele nunca cortasse o cabelo. Sansão usava sua força para lutar contra os filisteus. Até que um certo dia, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Ela era do povo dos filisteus, mas mesmo assim Sansão quis se casar com ela. Dalila era uma mulher muito astuta e logo que souberam dessa união, os príncipes filisteus ofereceram uma grande recompensa para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila ficou maravilhada com tudo que poderia ganhar e aceitou a proposta. Então, em uma noite, ela perguntou: "Sansão, você é tão forte. Conte para mim, como você pode ser vencido?" Sansão respondeu: "Se me amarrarem com 7 tiras de couro, eu ficarei fraco." Quando Sansão dormiu, Dalila amarrou com 7 tiras de couro e depois gritou: "Sansão, os filisteus estão aqui!" Mas Sansão arrebentou as tiras de couro com a maior facilidade. Dalila perguntou outra vez: "Sansão, como você pode ser vencido?" Ele disse: "Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, eu perderei a minha força." Então, quando Sansão dormiu, ela o amarrou com cordas novas e em seguida gritou: "Sansão, os filisteus estão chegando!" Mas não adiantou. Sansão arrebentou as cordas em um piscar de olhos novamente. Dalila não desistia e em outro dia perguntou: "Sansão querido, me diga qual o segredo da sua força?" Ele respondeu: "Se fizerem 7 tranças em meu cabelo e pendurarem em um prego, eu ficarei fraco." Então Dalila fez com que Sansão dormisse e teceu as 7 tranças nele. E gritou novamente, chamando os filisteus. Mas ele acordou e se livrou rapidamente. Dalila fingiu que estava triste e disse: "Você não me ama, Sansão? Se me amasse, falaria a verdade. Você fica mentindo para mim, já me enganou por 3 vezes." E todos os dias Dalila incomodava Sansão com a mesma pergunta. Ele já não aguentava mais aquela situação e acabou contando o seu segredo. Ele disse: "Sou consagrado a Deus. Meu cabelo não pode ser cortado. Perderia minha força se isso acontecesse." Dalila percebeu que desta vez Sansão tinha falado a verdade. Por isso, assim que ele dormiu, chamou um homem para cortar o seu cabelo. Em seguida gritou: "Sansão, os filisteus estão aqui." Ele se levantou e pensou: "Vou me livrar deles como sempre." Mas dessa vez, Sansão tinha mesmo perdido sua força e foi capturado pelos filisteus, que furaram seu olho e o fizeram de escravo. Certa ocasião, os filisteus deram uma festa em homenagem aos seus deuses. Trouxeram Sansão para humilhá-lo e acorrentaram seus braços na coluna do templo. Os cabelos de Sansão tinham crescido novamente e ele sentia-se arrependido por ter desobedecido. Sansão então orou a Deus e pediu mais uma chance. "Senhor, lembre-se de mim. Dê-me sua força uma última vez contra os filisteus." Deus ouviu essa oração. Sansão agarrou as colunas do templo e gritou: "Que eu morra junto com os filisteus." Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre todos os que estavam presentes. E foi assim que Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida.
Ele desobedeceu a Deus e confiou em pessoas erradas. Mas quando se arrependeu, Deus perdoou e ouviu a sua oração. Depois de assistir a este vídeo, não se esqueça de abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulos 13 a 16, e conferir todos os detalhes desta importante história. E até a nossa próxima super aventura! Há muito tempo, na antiga Babilônia, reinava um poderoso rei chamado Nabucodonosor, que construiu um grande império. Ele conquistou Jerusalém e levou muitos judeus cativos para o seu reino. Entre esses homens que foram levados cativos, viviam 3 amigos que amavam e serviam ao Senhor Deus de todo o coração. Seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Certo dia, o rei mandou construir uma enorme estátua de ouro. Depois de erguer a estátua na planície, ele ordenou a todos os líderes importantes da província que comparecessem à cerimônia de dedicação da estátua. Todos vieram para a cerimônia e ficaram admirados. Neste momento, um oficial do rei apareceu e disse: "Atenção todos! Quando ouvirem tocar o som da trombeta, da harpa e da flauta, dobrem os joelhos e adorem a estátua que o rei Nabucodonosor ergueu. E quem não se ajoelhar e não adorar a estátua, não importa quem seja, será jogado imediatamente na fornalha de fogo ardente." Logo em seguida, o som de todos os instrumentos musicais da Babilônia começou a tocar. E as pessoas que estavam ali, gente de todas as raças, cores e crenças, dobraram os joelhos e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia erguido. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam que só deveriam adorar ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eles se recusaram a adorar a estátua de ouro, mesmo com a ameaça de serem jogados em uma fornalha ardente. Foi então que os astrólogos da Babilônia se manifestaram e começaram a acusar os judeus. Eles disseram: "Ó rei, viva para sempre! O Senhor deu ordens severas para que, ao som da música, todos se ajoelhassem e adorassem a estátua de ouro. Mas existem alguns judeus de nome Sadraque, Mesaque e Abidnego que ignoram a sua ordem, ó rei. Eles não respeitam os nossos deuses e se negam a adorar a estátua de ouro." O rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando os 3 chegaram, o rei falou o seguinte: "É verdade que vocês não respeitam meus deuses e se negam a adorar a estátua que eu mandei erguer? Vou dar a vocês uma segunda chance. Mas assim que o som dos instrumentos tocar novamente, vocês devem se ajoelhar e adorar a estátua. Se não fizerem isso, serão jogados na fornalha e ponto final." Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: "Sua ameaça não nos assusta, rei. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar. E mesmo que ele não o faça, não importa, ó rei. Ainda assim, não vamos servir aos seus deuses, nem adorar a estátua de ouro que mandou erguer." Nabucodonosor ficou com tanta raiva que mandou a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Então, os soldados amarraram os 3 e jogaram na fornalha. A fornalha estava tão quente que apenas as chamas foram suficientes para matar os soldados que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Neste momento, algo incrível aconteceu. Quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu algo que seus olhos não podiam acreditar. Ele perguntou aos seus conselheiros: "Não foram 3 homens que mandamos jogar na fornalha?" "Isso mesmo", os conselheiros responderam. E o rei disse: "Então, como estou vendo 4 homens andando para lá e para cá no fogo, e eles estão bem? E o 4º homem parece um anjo protegendo os demais? Não é possível!" Então, os 3 amigos saíram da fornalha e todos ficaram admirados, pois eles não tinham sofrido nenhum arranhão, nenhum fio de cabelo queimado. Eles nem mesmo estavam cheirando fumaça. Nabucodonosor exclamou: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos. A partir de hoje, qualquer um que falar algo contra o Deus de Israel será despedaçado e terá sua casa destruída."
E assim, o rei decidiu promover os 3 amigos aos mais altos cargos da província da Babilônia. Essa história nos ensina a permanecermos fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Para conhecer todos os detalhes dessa aventura, abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 3. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, pois temos muitas outras aventuras da Bíblia te esperando por lá. Já está sabendo da novidade? Estamos lançando nosso primeiro e-book, o Alfabeto de Colorir da Super Bíblia. Com este e-book, você embarca em uma grande aventura pelas histórias bíblicas, com lindas imagens para colorir e aprender. Cada letra conta com uma palavra e uma bela ilustração para colorir, além do versículo bíblico e o traçado da letra para você praticar. Chegou a hora de conhecer e colorir as histórias mais surpreendentes da Bíblia. Clique no link da descrição do canal e comece hoje mesmo a aprender através das verdades bíblicas com a Super Bíblia. Há muitos e muitos anos atrás, quando o povo judeu ainda estava exilado na Babilônia, existia um homem fiel a Deus chamado Neemias. Ele trabalhava na corte persa, para o rei Artaxerxes. Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade. Ele era copeiro pessoal do rei. Isso significa que ele deveria escolher e provar todas as bebidas que o rei iria tomar, para garantir que não estavam envenenadas. Caso algo que o rei fosse beber estivesse envenenado, Neemias poderia até morrer no lugar do rei. Já pensou que profissão perigosa? É por isso que ele desfrutava de grande confiança e prestígio perante o rei. Certo dia, Neemias recebeu notícias terríveis a respeito de Jerusalém. Ele ficou sabendo que o povo estava passando por muitas dificuldades, que os muros de Jerusalém continuavam em ruínas e que os portões foram queimados e só restavam cinzas. Quando Neemias ouviu tudo isso, ficou muito triste. Sentou-se e chorou. Então, ele decidiu jejuar e orar a Deus pedindo por misericórdia. Depois de orar, Neemias retornou aos seus afazeres na corte. O rei Artaxerxes percebeu a tristeza de Neemias e perguntou: "Você parece abatido. Não está doente ou deprimido, está?" Neemias explicou tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, sobre como a cidade estava destruída. O rei então perguntou: "O que você deseja?" E Neemias respondeu: "Se me permitires, ó rei, gostaria de retornar para Jerusalém e reconstruir os muros da cidade." O rei não só permitiu, como também forneceu todo o material necessário para a obra. Tudo isso aconteceu porque a poderosa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. Após obter a autorização necessária, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam sua força e dignidade. E era isso que Neemias buscava restaurar. Assim que chegou em Jerusalém, ele foi nomeado governador da cidade. O povo o recebeu com entusiasmo e logo começaram a trabalhar na reconstrução das muralhas. No entanto, essa não era uma tarefa fácil. Assim que Neemias e os trabalhadores iniciaram a obra, eles começaram a enfrentar muitas dificuldades. Perto dali estavam 3 homens, chamados Sambalate, Tobias e Gesem, que eram inimigos de Jerusalém, e ficaram furiosos com a reconstrução da cidade. Por isso, começaram a zombar e intimidar os judeus que estavam trabalhando na obra. Mesmo com toda a zombaria, Neemias não teve medo e respondeu aos 3: "O Deus dos céus irá nos ajudar, e nós vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar fora disso. Não deem palpite, Jerusalém não é da conta de vocês." Então, Sambalate, Tobias e Gesem foram embora, mas eles não desistiram de atrapalhar o trabalho de reconstrução. Eles eram homens poderosos e astutos e tentaram prejudicar Neemias a todo custo. Apesar de toda esta oposição, Neemias permaneceu firme em sua fé em Deus. Quando os 3 homens planejaram um ataque armado, Neemias colocou homens de guarda durante o dia e durante a noite. Além disso, os trabalhadores não deixavam sua lança nem mesmo para beber água.
Assim que os 3 inimigos descobriram que o muro havia sido reconstruído e só faltava terminar de colocar os portões, começaram a tentar enganar Neemias. Enviaram cartas pedindo para que Neemias comparecesse em uma reunião. Mas Neemias não compareceu. Ele mandou responder: "Estou muito ocupado trabalhando em uma grande obra e não vou parar agora só para me encontrar com vocês." Foi um trabalho muito difícil, pois além de toda essa oposição dos estrangeiros, o povo também estava passando por dificuldades e muitas vezes não tinham nem o que comer. Mas após 52 dias de muita persistência e determinação, a obra finalmente foi concluída. Quando o trabalho foi finalizado, Neemias tomou algumas ações para melhorar a vida em Jerusalém. Ele nomeou alguns homens para ajudarem a construir um governo mais justo nessa cidade. Neemias também restaurou a adoração a Deus em Jerusalém. Ele leu as palavras do livro da lei e conduziu o povo a renovar sua aliança com Deus. E todos se comprometeram a obedecer os mandamentos do Senhor. E foi assim que a dignidade de Jerusalém foi restaurada. Para conhecer todos os detalhes dessa importante história, abra sua Bíblia lá no livro de Neemias, do capítulo 1 ao 13. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma aventura bíblica que rola por aqui. Em tempos de fome em Belém, uma pequena família partiu em busca de melhores dias nas terras estrangeiras de Moabe. Eles são Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Logo depois de chegarem em Moabe, Elimeleque morreu, deixando Noemi sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi cresceram e se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Eles viveram ali por 10 anos, mas após este período, os filhos de Noemi também morreram, e Noemi ficou sem seus filhos e sem seu marido. Ela estava muito triste, afinal de contas era muito difícil ser viúva em uma terra estrangeira. Noemi e suas noras não tinham como se sustentar, e a situação ficava cada vez mais difícil. Elas dependiam apenas da ajuda de outras pessoas, já que os homens responsáveis pelo sustento da família haviam morrido. Certo dia, enquanto estavam juntas, as 3 receberam a notícia de que a fome havia chegado ao fim em Belém, onde Noemi morava antes, e todos estavam conseguindo ter ótimas colheitas. Então Noemi tomou a decisão de retornar para sua terra natal e encorajou suas noras a voltarem para suas famílias em Moabe. Ela disse: "Voltem para a casa de seus pais, para que não corram o risco de passar fome comigo. Assim, vocês podem se casar novamente." Mas como elas eram muito amigas, não queriam se separar. Apesar de toda a tristeza, Noemi insistiu para que as jovens voltassem para suas famílias, dizendo: "Eu já sou velha, não vou ter outro filho. E mesmo que tenha, eles ainda vão ter que crescer para poder casar com vocês, e vai demorar muito. É melhor vocês voltarem para suas famílias e seus deuses." Aquelas mulheres, Orfa e Ruth, antes de se casarem com os filhos de Noemi, adoravam outros deuses. Orfa voltou para sua família, mas Ruth decidiu ficar. Noemi disse para Ruth: "Veja, Orfa voltou para casa para morar com seu povo e seus deuses. Volte com ela." No entanto, Ruth respondeu decidida em seu coração: "Não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei." Então, Noemi e Ruth voltaram juntas para Belém. Elas chegaram no início da colheita da cevada. Assim que chegaram, Ruth decidiu trabalhar duro para sustentar a ela e a sua sogra. Ruth pediu permissão para recolher nos campos as espigas que os ceifeiros deixavam cair. Um tempo depois, Boaz, o dono da propriedade, chegou e perguntou para um de seus encarregados: "Quem é aquela jovem trabalhando?" O encarregado respondeu: "Ora, ela é a moabita que veio com Noemi de Moabe. Ela me pediu: permita-me recolher e juntar espigas atrás dos ceifeiros. Desde então ela está aí,
desde cedo até agora, trabalhando quase sem descanso. Boaz foi até Ruth e lhe falou: de agora em diante não vá colher em nenhum outro campo. Aqui você terá água, comida e proteção. Ruth respondeu: por que o Senhor me trata com tanta bondade? Logo eu, uma estrangeira? Boaz então explicou que ficou sabendo da fidelidade de Ruth para com sua sogra Noemi. Tomado por compaixão pela situação de Noemi e Ruth, Boaz ordenou que seus servos deixassem cair espigas de propósito, para que Ruth pudesse recolher. Ruth voltou para casa muito feliz, com uma quantidade enorme de espigas. Ao ver tanta fartura, Noemi perguntou: onde você conseguiu colher tantas espigas assim? E Ruth respondeu: trabalhei nos campos de um homem chamado Boaz. Quando Noemi ouviu, nem podia acreditar, pois Boaz era parente de seu falecido marido. Ela então explicou a Ruth que na cultura dos hebreus, quando uma mulher ficava viúva, o parente mais próximo de seu marido deveria cuidar dela e ser o seu resgatador. Assim, Ruth continuou a recolher espigas nos campos de Boaz todos os dias, até o final da colheita. Por conselho de Noemi, Ruth se aproximou de Boaz, pedindo a ele que ele fosse o seu resgatador. Boaz, observando que Ruth era uma mulher virtuosa, decidiu se casar com ela. Ruth e Noemi ficaram muito felizes. Depois de se casarem, Ruth teve um lindo bebê chamado Obed, o avô do grande rei Davi. Uau! A lealdade de Ruth foi recompensada e ela se tornou parte do plano divino para a redenção de Israel, fazendo parte da árvore genealógica de Jesus. Que incrível! E essa foi a emocionante história de Ruth a Moabita. Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Ruth, do capítulo 1 ao 4. E até a nossa próxima superaventura! Era o 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. O Senhor permitiu que Nabucodonosor vencesse Jeoaquim e ainda levasse alguns objetos do templo de Jerusalém. Nabucodonosor levou estes objetos para o templo do seu Deus na terra da Babilônia. Em seguida, o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe pessoal do palácio, que escolhesse alguns israelitas que tivessem potencial para serem líderes no governo. Não poderia ser qualquer um, não. Ele pediu que fossem jovens saudáveis, sem nenhum defeito, de boa aparência, inteligentes e estudiosos. Esses jovens deveriam aprender a língua e a cultura da Babilônia para servirem no palácio. Entre os escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz deu a eles nomes babilônicos. A partir de então, Daniel passou a chamar-se Beltesazar. Ananias foi chamado de Sadraque. Misael foi chamado de Mesaque. E Azarias de Abdenego. O rei ordenou ainda que servissem a estes homens o mesmo cardápio do rei. Eles comeriam do bom e do melhor, o mais fino vinho, e depois de 3 anos de treinamento, assumiriam cargos importantes na corte do rei. No entanto, Daniel decidiu que não iria ficar impuro com a comida do rei, nem beber do vinho que ele dava. Por isso, pediu a Aspenaz que o autorizasse a não comer dos manjares do rei. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e o autorizasse a se abster do cardápio real. Mesmo assim, Aspenaz teve medo de tomar essa decisão. Então ele disse a Daniel: tenho medo do que o meu senhor, o rei, possa fazer. Foi ele quem determinou este cardápio. E se perceber que vocês não estão saudáveis como os outros, vai ficar furioso com isso. Depois disso, Aspenaz deixou os 4 jovens sob os cuidados de um de seus servos. Daniel foi até ele e propôs o seguinte: faça uma experiência comigo e meus amigos por 10 dias. Traga para nós comermos apenas vegetais e água. Passado este tempo, nos compare com os jovens que se alimentaram dos manjares do rei e tome sua decisão. O responsável por eles concordou e os alimentou com vegetais e água por 10 dias.
Ao final dos 10 dias, algo impressionante aconteceu. Aqueles jovens pareciam mais fortes e mais saudáveis do que todos aqueles que se alimentavam da comida do rei. A poderosa mão de Deus estava realmente sobre a vida de Daniel e seus amigos. A partir de então, o homem responsável por eles tirou a comida e o vinho que deveriam ser servidos a eles e servia-lhes apenas vegetais. Deus deu a estes 4 jovens conhecimento e habilidade em todas as áreas. E além disso, Deus também deu a Daniel o dom de interpretar sonhos e visões. Ao final de 3 anos de treinamento, Aspenaz levou os 4 amigos até a presença do rei Nabucodonosor. Quando o rei conversou com eles, percebeu que entre todos os jovens não havia quem superasse Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. Sempre que Nabucodonosor fazia perguntas sobre qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento para esses 4 amigos, percebia que eles eram 10 vezes melhores do que todos os sábios e adivinhos do reino juntos. Deus estava realmente com aqueles jovens hebreus. Eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei, e isso fez com que se tornassem mais fortes, saudáveis e inteligentes. E isso não aconteceu apenas por conta da comida, mas por sua fé e obediência a Deus. Daniel e seus amigos viveram ainda muitas aventuras no reino da Babilônia. E você encontra essas histórias aqui no canal A Super Bíblia. Para conferir todos os detalhes da aventura de hoje, não se esqueça de abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 1.